Temos vários visitantes hoje. E eu espero que eles não se apressem a tirar uma conclusão pelo assunto da pregação de hoje, uma conclusão apressada. O assunto é dízimo. E eu sei que essa é uma característica de más igrejas, falarem de uma maneira exagerada, constante demais, e até distorcendo a palavra de Deus para concentrar neste assunto e fazer aumentar as próprias rendas ou coisas assim. Infelizmente, nós temos que tomar esse cuidado, esse aviso, sempre que eu falo em dízimo, eu me sinto constrangido a dar, não gostaria nem de ter que dar um aviso desse tipo, porque nós vamos ler a palavra de Deus. E o que está na palavra de Deus deve ser ensinado. Se é um assunto distorcido e que até caracteriza más igrejas, igrejas que não honram a palavra de Deus, lamentamos muito, mas não vamos poder deixar de falar, e achando que é um assunto há preconceito sobre ele, e por isso vamos nos acovardar ou vamos nos intimidar a falar. Eu, há mais de 20 anos, tenho como norma ou um critério não muito rígido, mas de falar sobre este assunto na igreja mais ou menos de 2 em 2 anos. Então é uma frequência que eu acho razoável, para lembrar os irmãos, reciclar aqueles que já conhecem, instruir os que não conhecem ou até estão vindo de outras igrejas com informações não muito acuradas sobre o que a Bíblia fala sobre este assunto tão controvertido e, ao mesmo tempo, importante para qualquer igreja. Só que eu fui olhar e já fazem 3 anos e meio que eu não falo para a luz do mundo sobre o assunto. Digo, olha, eu estou eu próprio, já um pouquinho fora do meu propósito, porque é de 2 em 2 anos eu tocar neste assunto. E nós vemos vários autores do Novo Testamento falarem que é importante repetir algumas coisas que eles haviam dito. Paulo falou isso, João falou isso, eu repito por isso, eu repito por aquilo. Então, a repetição é boa quando ela é feita com critério e com a intenção correta. E o famoso dízimo é obrigatório ou não? Eu gostaria de fazer uma oração logo antes de começar. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos oriente na instrução que vamos dar agora com base nas Tuas Escrituras, o mais que nós pudermos. E que chegue aos corações a mensagem como deve chegar, de maneira a ser utilizada prazerosamente pelo Teu Santo Espírito no coração de cada um. E Tu faças o que bem entender com o resultado na vida de cada um. A salvação em Cristo não vai ser muito enfatizada hoje nesta pregação, pela própria natureza do assunto, mas não perderei a oportunidade, se ocorrer, de comentar. Já estou comentando a propósito que sem salvação de Cristo não tem sentido em falar em dízimo, em falar em igreja, em falar em céu, em falar em coisa nenhuma, porque o que se pode falar apenas é no inferno, que aguarda todos os seres humanos que permanecem espiritualmente no estado em que nasceram, ou seja, cortados de Deus, cortados de Ti, pelo pecado que ainda trazem dentro dele, o pecado de Adão, que contaminou toda a raça humana. Então, só tem sentido estar aqui falando para uma igreja sobre dízimo, sobre manutenção de igreja, manutenção de obreiros e tudo mais,
se por trás disto houver, de fato, uma igreja feita por crentes, pessoas que foram salvas pela fé no Senhor Jesus Cristo. E é em nome dele que nós te pedimos pelo resultado desta pregação. Amém. A primeira referência na Bíblia ao assunto dízimo é feita ainda no livro de Gênesis, no tempo de Abraão ainda. Vamos lá, João 14, 18 a 20. Quando Melquisedeque, eu infelizmente não vou ter tempo para explicar cada contexto aqui, porque tomaria muito tempo. Eu só quero dar uma base para vocês saberem o que o Velho Testamento fala sobre este assunto tão comentado hoje, tão famoso, que é o dízimo. Só que nós não estamos mais debaixo da lei do Velho Testamento no sentido de faça isso, não faça aquilo, no sentido de práticas, no sentido de rituais. Não, estamos ainda debaixo do mesmo Deus, e um Deus imutável, que tem as mesmas exigências espirituais para os seres humanos, certamente que sim. Mas a legislação da lei no que se refere a fazer, a templo, e sacrifícios, e ofertas, e dízimos, inclusive, não estamos mais debaixo da lei nesse sentido, e Paulo fala bastante nisso, em Gálatas e Romanos. Então, o que legisla hoje sobre a vida numa igreja é o Novo Testamento. E é o que nos interessa. Então, se alguém quiser ver o que a Bíblia fala sobre a obrigação de um crente hoje, de uma igreja que é um conjunto de crentes, como é que deve fazer, como é que não deve fazer, o que é permitido, o que é proibido, o que se fala, o que não se fala, vá para o Novo Testamento, que é o que nós vamos fazer já já. Mas como o dízimo iniciou-se, aliás, antes da lei, mas obviamente no Velho Testamento, estamos falando em Gênesis agora, então acho que é importante dar esta base. Como é que tinha lá no Velho Testamento mesmo? Sem grandes detalhes, porque não é um assunto simples, nem na época do Velho Testamento, e algumas passagens nós nem entendemos os detalhes, nos faltam algumas informações adicionais, mas temos uma excelente base para sabermos como era o tal do dízimo no Velho Testamento. Então diz que Abraão foi a uma luta com 5 reis, e depois, quando ele voltou e ele venceu esses 5 reis, ele foi ao encontro dele um personagem chamado Melquisedeque, um personagem muito misterioso nas Escrituras, que inclusive serve de exemplo para o próprio, ele é um tipo do próprio Senhor Jesus Cristo. Eu não vou falar muito de Melquisedeque, porque é um assunto também muito rico, mas não nos interessa aqui. Mas, Gênesis 14, 18 a 20. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, quando Abraão vinha desta luta contra 5 reis que haviam levado o seu sobrinho Ló. Ele, quer dizer, Melquisedeque, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abrão, que na época era Abrão, pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Primeira vez que aparece. Então Abraão, vindo com os despojos da guerra, desta luta com esses reis hostis, ele deu 10% daqueles despojos para esse personagem aqui, que era rei e ao mesmo tempo sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão deu 10% de dízimo. Aqui não tem legislação nenhuma, não tem ordem nenhuma, é apenas um relato. Jacó, neto de Abraão, fugindo do irmão Esaú,
Lá em Gênesis 28, é a segunda referência na Bíblia ao dízimo, diz assim, Gênesis 28 e 22, se você tem dificuldade de chegar com rapidez na passagem, ou prefere mesmo que eu apenas ouvir o que eu vou dizer, fique bem à vontade, porque eu vou ler todas as passagens, não precisa você ir lá o tempo todo, mas como você achar melhor. Aí vem a passagem, não vou entrar no contexto, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, Jacó falando. E de tudo quanto me concederes, Jacó falando com Deus, certamente eu te darei o dízimo. Neto de Abraão, falando sobre dízimo, agora falando para dar a Deus o dízimo. Também não vemos nenhuma ordem sobre Jacó para fazer isso, não sabemos de onde ele tirou isto, talvez já tinha ouvido o pai dele falar, o avô dele falar, provavelmente, mas até aqui, é só o que nós podemos tirar das Escrituras, é isto. Melquisedeque dando o dízimo para Abraão, ao contrário, Abraão dando o dízimo a Melquisedeque, e agora Jacó prometendo dar a Deus o seu dízimo. Pronto, agora nós vamos para a lei de Moisés, mais ou menos 1500 anos antes de Cristo, e vamos a Levítico, capítulo 27, versículos 30. Vamos ler Levítico, Números, Deuteronômio, que, juntamente com o Êxodo, fazem os livros que falam da implementação da lei. Então, Levítico, capítulo 27, versículos 30 em diante. Diz assim... Versículo 27, 30 em diante. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas, ou dos seus dízimos, tanto faz, quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem o trocará. Mas, se de algum modo o trocar, um e outro serão santos, não serão resgatados. Eu não vou explicar praticamente nada, eu quero avançar. Números capítulo 18, versículos 21 em diante, diz, Números 18 e 21, aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Esses filhos de Levi tinham sido escolhidos por Deus para tomarem conta de tudo que se relacionava com o tabernáculo. Então, eles não tiveram herança de terra entre os filhos de Israel. Então, eles iam viver de quê? Se eles não tinham terra, os filhos de Levi vão viver dos dízimos dos que têm terra. Então, os dízimos eram basicamente para sustentarem o serviço do tabernáculo de uma maneira mais imediata, de uma maneira mais abrangente, sustentarem aqueles que estavam ligados com o serviço sacerdotal, que seriam os levitas, e, claro, os próprios sacerdotes, depois o sumo sacerdote. Mas já se entende aqui um sentido lógico para esse dízimo, sustentar pessoas que estavam trabalhando para o funcionamento de todo o complexo, a legislação complexa que falava de templo, manutenção de templo, de sacrifícios e tudo mais. Coisa muito, muito grande, muito grande. Então, como é que esses homens iriam viver? Dos dízimos. Homens que tinham um serviço sagrado da parte de Deus. Aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Entendam como o templo, como foi depois. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação para que não leve sobre si o pecado e morram. Ou seja, era um trabalho apenas para os levitas, daqui para frente.
Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações, e não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Não tinham como viver. Produção de criação de animais e produção de agricultura e coisas assim. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas. Aí está a explicação. Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Disse o Senhor a Moisés, também falarás aos levitas e lhes dirás, quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Interessante, eles não recebiam o dízimo, não era para eles, mas Deus queria que eles tirassem então um pedaço, 10% daquilo que eles recebiam, que já era 10%, e dessem diretamente no templo, dessem a Deus. Então, a ideia é que até os levitas iriam dar o dízimo, embora o dízimo deles já fosse o dízimo do povo. Espero não ter ficado muito complicado. A passagem continua, Deuteronômio capítulo 12, versículo 5 em diante, já estou encerrando aqui a parte do Velho Testamento. Deuteronômio 12, 5 em diante, diz: mas buscarão o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome e sua habitação, e para lá ireis. A esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos. Ele está se referindo ao que seria o templo em Jerusalém. Os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos e as ofertas votivas. E a passagem continua. Não vou ler mais do que isso também. E no capítulo 14, versículos 22 em diante: certamente darás os dízimos de todo o teu fruto, das tuas sementes, que ano após ano se recolher no campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, lá no templo, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Agora uma coisa interessante. Quando o caminho te for comprido demais, ou seja, da cidade onde o judeu lá morava, até Jerusalém, onde Deus iria construir o templo, quando o caminho for comprido demais, que eu não possa levar, não era prático levar animais e um monte de coisa lá para Jerusalém, por estar longe de ti, o lugar que o Senhor teu Deus escolheu para ali pôr o seu nome, então vende-os, e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Jerusalém, no caso. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus e te alegrarás, tu e a tua casa. Porém, não desampararás o levita. De novo, questão do dízimo para o levita, que está dentro da tua cidade, pois não tem parte na herança contigo. Curioso isso aqui. Além dos dízimos serem para o levita, tudo indica que uma parte desse dízimo era reservado para o próprio ofertante, ir para Jerusalém, e lá ele ia com dinheiro, porque ele vendia na sua cidade o que ele iria dar, vendia, ia para Jerusalém, comprava o que ele tivesse vontade e iria se alegrar com a sua família, comer o que quisesse, até beber vinho, o que ele quisesse. Obviamente, dentro dos princípios de Deus, lógico, mas iria se alegrar. Então, era um motivo de alegria. Deus queria que ele, judeu, transformasse o dízimo em algo para dar alegria a ele próprio. A ele próprio, usufruindo ele mesmo dos benefícios daquele dízimo. E, além disso, para o levita, conforme já expliquei, não precisa mais. E pronto. O Velho Testamento encerra aqui, sobre o assunto de dízimo. Obviamente, você não está debaixo da obrigação de vender bode, ovelha, se você tem gado, ou
ou um terreno, de você pegar uma parte daquele terreno, ou do seu cereal, 10% botar numa balança. Se você vive disso, não tem mais nada a ver com o assunto. Isso se encerrou no Velho Testamento. Essa obrigação de todo judeu dar o seu dízimo para sustento do tabernáculo, especialmente na forma de sustento dos levitas, e um tanto quanto, não sabemos os detalhes, para ele próprio usufruir, conforme já vimos, quando for levar a Deus a sua adoração lá no templo em Jerusalém, com suas ofertas, seus holocaustos e uma parte, pelo menos, do seu dízimo. Pronto. Novo Testamento. Mateus 23 e 23. E agora eu vou dizer algo que talvez seja surpresa para você. Nós ainda não estamos no Novo Testamento ao ler Mateus. Mas, pastor, Mateus não é o primeiro livro do Novo Testamento? Como é que o senhor diz que nós não estamos ainda no Novo Testamento? Porque a época conhecida como a época da igreja, para a qual Deus iria agora, dali em diante, através dos apóstolos que escreveram o Novo Testamento, Cristo iria dar as suas diretrizes, não mais aos judeus reunidos em Jerusalém. O povo judeu tinha sido disperso, ou iria ser disperso no ano 70, e depois no ano 100 e tanto, 135, se eu não me engano. Durante séculos o povo estaria disperso. E os judeus não creram em Cristo, então Deus se voltou para os gentios e mandou que o Evangelho, Cristo mandou que o Evangelho fosse pregado a toda criatura e oferecesse a vida eterna a todos. E nunca foi o propósito de Deus salvar só judeu, nunca. Mas todos os confins da terra. Deus confiou nos judeus para ser uma espécie de um porta-voz, de um povo que representasse a Deus, para o qual Deus se revelaria, e olhando para os judeus, os povos poderiam entender melhor quem era esse Deus e tal. Esse era o propósito, mas falharam redondamente, e foram afastados por enquanto, porque já voltaram, outra história. Mas o fato é que dali em diante Deus iria tratar agora com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Pessoas salvas pelo sangue de Cristo. Que Cristo, a segunda pessoa da Trindade, que se fez carne, tornou-se homem e nasceu de uma virgem chamada Maria, o homem chamado Jesus de Nazaré, que era homem e Deus ao mesmo tempo, e que teve que morrer numa cruz, se entregou numa cruz, ao mesmo tempo que foi enviado pelo Pai para morrer numa cruz, para com o seu sangue comprar, pagar, remir os pecados de todos os seres humanos da face da terra. Não! Todos os seres humanos na face da terra que viriam a crer de coração neste Filho de Deus, Jesus Cristo. Cristo veio ao mundo, viveu uma vida santa, reta, sem pecado, foi traído, meio entre aspas, porque ele sabia quem iria traí-lo. Então foi uma traição que ele sabia quem era o traidor, mas deixou-se trair, melhor dizendo, não foi pego de surpresa, mas tudo bem, cabe a expressão, foi traído. Judas foi um traidor, sem dúvida, morreu numa cruz de fato, mas a morte não poderia contê-lo, e de fato apenas 3 dias depois ele se levanta dos mortos, ressuscita e volta para o céu, onde ele estava desde a eternidade passada, na forma da segunda pessoa da Trindade. Mas agora ele volta com o corpo humano, glorificado, e agora Jesus Cristo entra nos céus, volta para o lado do Pai, e está hoje assentado ao lado do Pai. Às vezes fala dele em pé, às vezes fala dele sentado ao lado do Pai, onde estará eternamente, eternamente e eternamente.
Aqueles que são comprados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que creem nele olhando para trás, ou seja, que viveram ou na época ou após ele, os que iam se convertendo a ele e aceitando-o no coração, esses começaram a formar a igreja do Senhor Jesus Cristo. E isso começou logo depois de ele ter voltado ao céu. Em Atos 2, nós vemos o início da igreja ali, não vamos ler. Quando eu digo que nós não estamos no terreno neotestamentário do Novo Testamento, quando lemos Mateus, Marcos, Lucas e João, é que ali a lei estava valendo ainda. Tanto que Jesus foi circuncidado. Tanto que ele foi batizado. Ele disse que era preciso cumprir tudo. E ele celebrou as festas em Jerusalém. Ora, isso é Velho Testamento puro. Então é um pouco interessante observar que os evangelhos pertencem historicamente, cronologicamente, à era do Velho Testamento. Como o próprio Jesus Cristo já estava aqui, é sobre ele que os evangelhos falam, vamos admitir que era uma época de transição, em que o Velho Testamento, com a vinda dele, iria deixar de cumprir o objetivo pelo qual havia sido, o Velho Testamento, digo, a lei, pelo qual havia sido criada, com todas aquelas ordenanças, estava desaparecendo, e agora, com Cristo vindo, morrendo, ressuscitando e voltando aos céus, começava agora a igreja dele, e era o início do chamado Novo Testamento. Então, quando eu leio aqui Mateus, e Jesus falar de dízimo, ele está falando ainda em pleno Velho Testamento. Ok? Mateus 23 e 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, olha aí a palavra, do endro e do cominho, e tens negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que estava valendo, hein? A justiça, a misericórdia e a fé. Devis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Pronto. É onde fala em dízimo no livro de Mateus. Só. Que não é uma ordem, não é um mandamento, é Jesus dizendo, criticando os fariseus, vocês dão o dízimo e tal, e as coisas mais importantes, misericórdia, vocês não fazem. Aí ele diz, devia dar um sem desprezar o outro. Tudo o que ele diz. Lucas 11 também fala a mesma coisa, que é passagem paralela. Em Lucas 18, eu não vou ler, mas tem um fariseu orando lá, e diz, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Estava lá se gabando, não vou ler o contexto, porque o tempo está correndo. Mas, pronto, nos evangelhos, isso é tudo que se fala em dízimo. Vamos para o Novo Testamento propriamente dito, ou seja, de Atos a Apocalipse. Hebreus, capítulo 7, versículo de 2 a 4. Não vou ler, por causa do tempo, mas lá apenas diz que Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Ora, vocês já sabem, porque nós lemos em Gênesis. Então, Hebreus 7, de 2 a 4, fala, só faz isso, fala, cita, que Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Nada a ver com igreja. Zero. Acabou. Se eu fosse falar o que o Novo Testamento fala de dízimo, estava encerrada a pregação. Dízimo. Conforme é conhecido, que há um pagamento, uma retenção obrigatória de 10%. Dízimo quer dizer literalmente 10%. É a mesma coisa. Pode ir lá no dicionário lá. Dízimo, 10%. Acabou. Quer dizer que o Novo Testamento, essa confusão todinha que se faz aí sobre dízimo,
tem que pagar o dízimo, quem não pagar o dízimo é ladrão, como tem pastor aí que diz, e que tem que juntar muito dinheiro, porque os dízimos, o Novo Testamento nem fala em dízimo, não. Como uma obrigação para a igreja, não. E antes que você comece a querer se arrepender por todo o dízimo que você deu, deixe-me dizer o seguinte: existem dois pontos de vista quanto ao dízimo no Novo Testamento. Uns dizem assim: o dízimo estava lá antes da lei, como nós vimos, Abraão dando dízimo a Melquisedeque, 500 anos antes da lei, muitos anos antes da lei. Aí vimos depois Jacó prometendo a Deus o dízimo, muito antes da lei de Moisés. Ora, então não vale dizer, porque a lei não está mais funcionando em todos os aspectos, nós não temos nada a ver com o dízimo. Temos sim, tanto quanto na época da lei. O dízimo não caiu com a lei e continua tão obrigatório quanto antes. Segunda maneira de ver: o percentual de 10% não é mais uma obrigação específica, embora o plano de Deus para as finanças da igreja seja através de doações dos crentes proporcionais a cada ganho. Obviamente, isso é baseado em passagens que eu vou ler. E eu, pessoalmente, adoto esse ponto de vista. Então, eu não dogmatizo, não discuto, não brigo sobre isso, mas não concordo com a ideia de que o dízimo, precisamente como era, ele está mantido pelo fato de que ele era antes da lei. Então, se a lei caiu, ele não caiu, porque era antes da lei e tudo. Porque é apenas um raciocínio lógico, e muitas vezes não funciona muito bem isso, com as coisas de Deus, e não seria prático hoje, não teria sentido hoje nenhum esta ideia de se repartir de uma maneira como faziam antigamente, até coisas materiais. E, na minha maneira de ver, o que tinha na lei apontava para o tempo futuro, especialmente Cristo, que seria o grande Cordeiro de Deus, e todos os sacrifícios que foram feitos, todo o sangue derramado dos animais apontava para o sangue de Cristo e tudo mais. Então, prefiro entender que o plano de Deus para a igreja com relação à parte financeira, Deus entrou com um plano novo, como na igreja ela foi uma novidade. Digo na igreja, a igreja, o plano de Deus quanto à igreja foi uma novidade, uma coisa que ele revelou no chamado Novo Testamento. E Jesus começou a falar em igreja, disse que ele instituiria a igreja, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, ele próprio, Jesus, falou umas 2 ou 3 vezes sobre igreja, uma novidade que talvez os judeus ouvindo lá, disse, como? O que é essa palavra que está? A palavra eles conheciam, eclesia, que é um ajuntamento, uma assembleia, coisa assim. Mas o que ele quer dizer exatamente com igreja? Eu vou edificar a minha igreja. Deve ter sido muito, muito estranho para eles. Aí veio, então, realmente os livros do Novo Testamento, o livro histórico Atos, aí veio Paulo, especialmente Paulo, explicando detalhadamente a mudança do plano de Deus, da lei, e agora a igreja oferecida tanto a judeu quanto a gentil, e com base na salvação do sangue de Cristo, embora os outros também eram base na salvação do sangue de Cristo que viria, mas agora a igreja é do sangue de Cristo que já tinha vindo. Então, toda essa novidade veio com os ensinos, especialmente de Paulo, mas de uma maneira geral podemos dizer do Novo Testamento. Então vamos ver o que o Novo Testamento de fato fala sobre esta questão financeira de manter uma igreja. Porque já sabemos que sobre dízimo não fala nada.
Se você é de outra igreja, está nos visitando, talvez você vai fazer o pastor cair para trás, não sei. Pastor, eu vi dizer que não tem dízimo no Novo Testamento? E que não tem base nenhuma para dízimo na igreja hoje, quanto ao Novo Testamento? Quê? Sessão, disciplinado. Você vai chegar lá todo de teólogo, né? Mas não tem. Não fala de dízimo no Novo Testamento. Eu penso que Deus resolveu tratar a igreja de uma maneira mais, como fosse mais adulta, do que no tempo do Velho Testamento dos judeus lá. Que a revelação de Deus, inclusive, estava ainda se complementando. Agora nós temos a revelação de Deus completa, que é a Bíblia inteira. Agora nós temos tudo. Tudo que precisamos de revelação de Deus nós temos aqui. E agora não se fala mais e tem que levar uma oferta para sacrificar, um holocausto, tem que fazer isso, tem isso aqui. Se tiver uma doença tal, leva lá para o sacerdote, ele examina para ver se é do tipo tal. Se for do tipo tal, é lepra, isola. Se não for do tipo tal, não é lepra, não tem perigo, não precisa isolar. Cheia de rituais de purificação, de tudo, faz, não faz, não faz, e faz, não faz, não faz. Aquilo é infantil. Deixa-me dizer de outra forma. Aquilo é a maneira de Deus alcançar um povo que estava num estágio infantil, de maturidade espiritual e de conhecimento de quem era Deus e quais os planos de Deus para este mundo. O Messias estava prometido a Israel, mas era um personagem misterioso, ninguém sabia direito como era esse Messias. Muitos achavam que o Messias era Israel. Israel como o povo. Não, é uma pessoa. Não sabiam direito. Agora, Jesus Cristo veio, disse que é o Messias, disse que é o Filho de Deus, se fez homem, tudo que eu já comentei aqui, voltou para o céu. E Paulo explicou tudo isto nas suas cartas, sabemos precisamente. Aí vem João e aponta para o futuro. Paulo também fez isso, mas João de uma maneira mais espetacular ainda no Apocalipse, e aponta lá para frente e desvenda muitas coisas que estavam escondidas, obstruídas para nós não conhecermos. Agora conhecemos muitas coisas. E Cristo deu pouquíssimas ordens para a igreja. Tecnicamente falando, vocês sabem quantas ordens, chamadas ordenanças, Deus deixou para a igreja dele cumprir? 2. Quais são? Batismo e a ceia do Senhor. Só. Então, Jesus Cristo não deixou nenhuma ordem para os crentes, nenhuma orientação, deixou muitas, óbvio. Estou falando de ordenanças, vamos chamar rituais, não é bom esse nome, mas vai lá que seja, rituais, ou representações, tendo por trás algo, uma realidade espiritual muito forte, para se cumprir de uma maneira visível. Só 2. 2. Batismo, quando alguém se converte, batismo, para a igreja toda ver, e a ceia do Senhor. Acabou. Quer dizer que não tem nenhuma ordem para se reunir todo domingo, de manhã, de tarde e de noite, escola dominical? Não. E nem diz que é domingo. Não diz que é domingo? O Novo Testamento não diz que a igreja tem que se reunir domingo? Não. Aponta para isso. Há poucas passagens que falam de algumas coisas no dia do Senhor, que era novidade, com relação ao sábado do judeu. E dia do Senhor, dia seguinte ao sábado, foi o dia que Jesus ressuscitou. Então parece que as igrejas começaram a se reunir naquele dia. E pronto. Dizer que se a igreja quiser se reunir sexta-feira em vez de domingo,
Não está desobedecendo na Bíblia alguma coisa? Não. Agora, seria interessante justificar porque é um costume que já tem 2000 anos, desde a época de Cristo, e tem algumas pequenas pistas da igreja se reunindo já no domingo e tal. Mas o fato da igreja se reunir no domingo, se é que se reunia mesmo, todas as igrejas, pelo menos uma a gente sabia, mas os outros ninguém sabia, mas não era uma ordem, era um fato. E é interessante saber diferenciar o que o Novo Testamento fala de uma coisa acontecendo na igreja inicial e o que é uma ordem para a igreja fazer. É diferente uma coisa da outra. Lá manda, saudai-vos com ósculo santo. O que é ósculo? Beijo. Saudai-vos com beijo santo. Opa! Ordem bíblica do Novo Testamento, que todas as igrejas devem se saudarem, os irmãos entre si, com beijo santo. Algumas igrejas hoje, poucas, mas algumas têm, e fazem isto hoje. E nós respeitamos. Querem seguir aquilo que lá no começo faziam. Tudo bem. Mas não é uma ordem tal que todas as igrejas têm que se saudarem entre si com o ósculo santo. E teria muitos exemplos para dizer. Seja como for, entendo que Deus resolveu tratar com pessoas mais maduras na fé com relação aos judeus. E deixa essa questão mais ou menos a critério da própria igreja ou de cada crente particularmente falando. Você não dá uma ordem, um pai não dá uma ordem para um adolescente de 15, 16 anos de idade da forma que dá para uma criança de 4. É totalmente diferente. Se não for, tem algo errado. Ou com um jovem de 16 anos, ou com criança de 4, ou com você, com o pai. Tem uma coisa errada com alguém, claro. Então, entendo eu que esse assunto foi elevado desta forma, por Deus. Elevou o nível, de modo que não tem assim, é obrigado todo crente dar o dízimo. Não. É obrigado todo crente se batizar. Quem se recusa a batizar não merece ser chamado de cristão, legitimamente cristão. Ceia do Senhor. Toda igreja que não comemora a ceia do Senhor dentro dos padrões bíblicos não merece ser chamada de igreja cristã séria, porque são ordens, não há exceção, não há opção. E, repito, acabou aí as ordens. Ordens específicas. Por exemplo, não deixai-vos de vos congregar. Está lá em Hebreus. É uma ordem de Cristo através do autor de Hebreus. Sim, mas quando? Com que frequência? Não tem. A própria ceia, que é uma ordem, não diz se é todo mês, de 15 em 15 dias, toda semana, não fala. Ok. Vamos a algumas passagens que mostram princípios sobre a doação de dinheiro. Embora nenhuma aqui fale de contribuição à própria igreja, ainda tem isto, mas aos crentes pobres de Jerusalém. Essas que eu vou ler aqui, são poucas. 2 livros na Bíblia apenas nós vamos ler nesse contexto. 1 Coríntios e 2 Coríntios, só. E não fala em igreja. Então, essas doações que as igrejas, através de seus crentes, deveriam fazer aos crentes pobres de Jerusalém, deveriam ser, aí vem, princípios que nós gostamos de aplicar quando o assunto é, então, manutenção financeira da igreja. 1 Coríntios 16 e 2. 1 Coríntios 16, 1 e 2. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, olha aqui que eu falei, que tinha poucas referências sobre a ideia de primeiro dia da semana, que está aí, uma das poucas passagens é essa aqui. Mas veja como é só um relato, não é uma ordem. No primeiro dia da semana, não é ordem para se reunir.
é uma orientação para juntar esse dinheiro. Cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Passe a página, 2 Coríntios, capítulo, então, proporcional, segundo a própria prosperidade. Isso é importante. 2 Coríntios 8:12 diz: porque se há boa vontade, será aceita, aí vem de novo a questão da proporcionalidade, será aceita conforme que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Ou seja, percentual. Ideia de percentual. O que é proporcional à prosperidade? É exatamente isto. Então, R$100 é muito ou é pouco para você dar para a igreja todo mês, para ajudar a sua igreja a se sustentar? R$100 é muito ou é pouco? Bom, pastor, primeiro diga o salário do irmão para eu poder responder. Porque se o irmão ganha R$200, é metade. E se ele ganha R$20.000, é uma fração. Então, eu não posso dizer. E R$10.000, é pouco ou é muito? Bom, para a maioria de nós, é muitíssimo, né? Mas, de repente, para alguns, não tanto. Ou seja, proporcional, ou seja, de novo, percentual. Então, é um percentual do que cada um tem. Aí ficou bem democrático. 10% para um, em termos absolutos, é uma coisa. 10% ou 8% ou 12%, o que você quiser dizer aí. 15% para uma pessoa, em valores absolutos, uma pessoa que ganha pouco, é muito menos do que 15% da pessoa que ganha muito, em termos de reais. Mas o percentual é o mesmo, ou seja, fica ainda a ideia de proporcionalidade, como havia no Velho Testamento, a Deus diz assim, 10%. Dízimo é isso, já expliquei. Então Deus diz assim, eu não quero 11, eu não quero 9, eu quero 10. Jeitinho que se faz com criança. Chegue 8h30 e nem um minuto a mais. Quando vai crescendo, meu filho, não passe de tanto mais ou menos e tal, vai até que no fim amadurece. Então aqui não se vê mais o número 10. A ideia de proporcionalidade continua, mas não o número em si. Segundo critério, segundo propôs no coração. Deus apelando para a maturidade do crente. Repito, quero enfatizar esse aspecto. Dízimo de igreja hoje é coisa para fiel a Deus maduro. Se você pensa que vai ter que dar o dízimo, porque tem que dar, porque Deus mandou 10% e tal, você está muito infantil ainda na sua fé, e o Novo Testamento não tem muito a ver com você, não. Cresça espiritualmente. Aí você vai começar a entender como foi o plano de Deus em termos financeiros para sustentar uma igreja. Aí você vai entender. Proporcional, mas sem dizer o número, que era 10. Segundo propôs no coração, 2 Coríntios 9:7, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, se você disse, resolveu diante de Deus, Senhor, eu vou te dar. Lembra de Jacó? De tudo te darei o dízimo, 10%. Jacó. Espero que você tenha cumprido aquilo que você votou para Deus ali. Você disse que ia dar 10%. Se você disse um dia que iria reservar 10%, 8%, 15%, 12% para a manutenção da sua igreja, veja lá o que você fez. E veja lá o que você está fazendo. Muitíssimo cuidado com aquilo que você coloca no coração diante de Deus. Muito cuidado. Porque
Isso é para crente maduro. E ele vai querer o que você cumpra, o que você prometeu. 2 Coríntios 8:4, compreendida como uma graça de Deus. Essa que é para crente maduro mesmo. Se você é daqueles que assinam o cheque do chamado dízimo no fim do mês, ou reserva o dinheiro e fica, lá se vai 10%. Tudo bem, eu despadeço que não ia ser 10 não, porque eu não obriga mais 10, agora é 5. Mas ainda é muito. 5. Dá para eu comprar isso, comprar aquilo, comprar aquilo. Se você é desses, você não vai entender coisa nenhuma do que eu vou ler agora, meu irmãozinho. Mas cresça, por favor, para você entender o que é alegria espiritual. Porque eles, estão em 2 Coríntios 8:3, falando das igrejas da Macedônia. Eles eram pobres, inclusive. Testemunho eu, Paulo, dizendo, na medida de suas posses, mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Você entendeu? Eu acho que se eu estivesse com as crianças ali no outro prédio, eu não teria nenhuma dificuldade de entender, pelo menos, o que está escrito. Agora, você ter isso no seu coração é que é o que interessa. Porque você entender isso, é claro que você vai entender. Bom, é um privilégio você contribuir para uma causa em que Deus está interessado. É isso. Então, Deus estava interessado na coleta para os santos pobres de Jerusalém. Deus estava interessado muito, então eu quero participar. Paulo, eu quero participar. Gente, está escrito, pedindo com muitos rogos, por favor. Aí Paulo talvez dizendo, eu imagino assim, já basta, irmãos, vocês são pobres, eu conheço a necessidade de vocês, você já deu tanto, meu irmão, você deu tanto, não, tá bom, não, eu quero dar mais, olha, está exagerado, não quero dar mais. Brigando, maneira de dizer, rogando para dar mais, e você chorando. Será que você chora quando dá o seu chamado dízimo? Então, isso é coisa para adulto. Dar e se alegrar, porque está dando para uma causa em que Deus tem muito interesse, e é muito, no caso, uma igreja local, o funcionamento de uma igreja local, que não funciona, como sua casa não funciona, como a empresa não funciona, como o serviço público não funciona, nada funciona sem dinheiro, no mundo é assim. Então, o dinheiro não é um mal, o que é o mal é o amor ao dinheiro. Mas o dinheiro em si, não devemos ter vergonha de falar no dinheiro. Especialmente, como eu falei no início, porque a palavra de Deus assim o faz. Duas situações bíblicas em que nós vemos aqui pressuposta a existência de verbas na igreja. Vamos lá a 1 Coríntios 9, 3 em diante. Eu posso ir só, como já comentei, você ouve. 1 Coríntios 9, 3 em diante. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? Paulo estava sendo criticado porque tinha interesses financeiros. E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e irmãos do Senhor e Cefas, ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Ele está argumentando. Quem vive do evangelho e para as coisas da igreja,
no caixa de um banco, não estão no posto de gasolina, não estão colocando uma empresa, não estão fazendo concurso público, estão trabalhando na obra de Deus. Então, como é que faz? O soldado está lá no meio da guerra, aquela metralhadora, e as balas na metralhadora, ele vai ter que ir lá na esquina comprar uma? Não! Fornecem a ele, lute aí, soldado, lute! E o seu país se encarrega de mandar as balas, o uniforme e tudo mais. Então, o que está no campo da batalha, na linha de frente, não tem condição. É exatamente isso que ele quer dizer. Porventura falo isso como um homem, ou não diz também a lei, porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Deixa a vaca comer o trigo, enquanto ela está pisando o trigo. Mas Paulo está falando de vaca, é exatamente o que eu quero dizer. Deus está muito preocupado com homens do que com vaca. Isso até com a vaca Deus se preocupou e colocou na lei: não proíba o gado de comer as coisas que estão ao redor, e que ele está trabalhando dentro daquele contexto ali. Deixa ele comer. É a mesma coisa, é o princípio. Coisa de gente madura. Princípio é para quem é maduro. Ordenzinha, tic, 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 é para quem é criança. Você se auto-coloca aí onde você quiser. Ou é seguramente por nós que ele o diz, certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, façam na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais. É muito óbvio. Agora veja a elegância como Paulo fala. Se outros participam deste direito sobre vós, não temos nós em maior medida. Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Lembra que eu expliquei sobre os levitas? É exatamente isso aqui. E quem serve ao altar, do altar tira o seu alimento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 16, 17 e 18, nós temos outra passagem que pressupõe a existência de verbas numa igreja, como esta que Paulo acabou de dizer. 1 Timóteo 5, 17, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. O assunto aqui é dinheiro. Os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no espírito, e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaça o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Então pressupõe-se que havia, nas igrejas, deveriam instituir uma forma de coletarem para pagarem os trabalhadores que estavam trabalhando nas coisas espirituais da igreja. Doações a irmãos necessitados. Devia ter também. Aliás, eu já li, 1 Coríntios 16, de 1, quando diz para no primeiro dia do Senhor, cada um colocar a parte e ajuntando em casa e tal. Então, ali, não é nem pressupõe, ali afirma para aquela igreja que ela deveria, naquela campanha, fazer assim. Então, pressupõe-se aí sim, que toda igreja que quiser seguir um excelente exemplo bíblico, que também tenha verba para pessoas necessitadas, verba para pessoas que querem ir pregar e falar do Evangelho. Então percebe-se dois tipos básicos de contribuição: uma regular e proporcional ao ganho de cada um. É o que se pressupõe. Que proporção? E aí é uma pergunta importantíssima. Que proporção? 10%? 5%?
12, que proporção? A Bíblia, não, o Novo Testamento não diz, como já falei. Então, eu gosto de dizer o seguinte, que cada crente decida o seu. Cada crente decida o seu. Pastor, eu estou botando um peso grande nas minhas costas. E se Deus não gostar? Bom, primeiro você vai dar um jeito de ter comunhão com o seu Pai Celeste, através do Espírito Santo, a ponto de saber quando Ele não está gostando de uma atitude sua ou não, e você aprender a se entender com Ele. Diretamente com Ele. Se Ele vai gostar ou não, não sei. Mas eu tenho uma sugestão, que eu acho que, não posso falar por Ele, mas eu acho que é seguro. Adivinha qual é o número? 10%. Por quê? Óbvio, adivinha por quê? Porque foi o número que Ele instituiu no tempo do Velho Testamento. Então é um número, não um número, é um número de percentual, no mínimo, eu acho, seguro, em termos do crente se sentir fiel para ajudar na manutenção da sua igreja, com todo tipo de despesas, salários, energia, etc., etc. Impostos e tudo mais. Então, 10%, eu diria que é o mínimo. Eu diria, eu. Mas, pastor, isso acabou de dizer que isso é pessoal. Foi. Então, vamos ser coerentes. Eu vou resolver dar 6,5%. Tudo bem, eu vou ser coerente, tá bom. É abaixo de 10, eu sei, mas é o que eu estabeleci. Tá bom. Se você conseguir explicar para ele por que é 6,5%, menos do que os 10 que ele estipulou no Velho Testamento, fique à vontade. Se você achar de todo o coração que 2% do que você ganha é suficiente, tudo bem. Esta área eu não vou entrar. E sabe mais? Quando eu digo eu não vou entrar, a igreja não entra. Esta igreja aqui não entra nesta área. Ela entra na área, sim, de querer dos seus membros um compromisso financeiro dentro desses princípios aqui, não por causa do dízimo do Velho Testamento, dos 10% de lá, mas por causa desses princípios aqui. Então, esta igreja espera maturidade dos seus membros a ponto de responsavelmente participar, cada um deles, com a necessidade financeira da igreja. Isso essa igreja espera, mas nunca esta igreja perguntou quanto é o seu dízimo, quantos por cento você dá do que você ganha. Nunca. Enquanto eu estiver aqui, não vai perguntar. Infelizmente, nós temos mente e nós temos noção das coisas. Mas isso é algo que fica à parte do que a igreja exige. O que eu quero dizer que a gente tem noção? A gente tem noção, pelo padrão de alguém, uma faixa em que aquela pessoa deve, pelo cargo, ou sei lá o que ela tem, empresa, tem uma noção. Claro que a gente tem uma noção bem larga, mas tem uma noção. Então, muitas vezes acontece de vermos o dízimo, que eu não fico vendo o dízimo todo mês, olhando e escarafunchando, de jeito nenhum. Aqui e acolá eu sou obrigado a ver, como líder da igreja, o pastor Watson, a gente olha, examina as responsabilidades da igreja, então nós somos obrigados a fazê-lo, e qualquer membro que queira ver, pode chegar na tesouraria, que o tesoureiro tem a obrigação de mostrar, este aqui é o relatório de dízimo. A gente não divulga, se não há necessidade. Tem igreja que divulga, inclusive, abertamente, não sou contra, mas não acho muito simpático. Respeito, mas não acho muito simpático. Esta igreja não expõe aqui. Também não esconde. Não expõe e nem esconde. Então, se o membro da igreja quiser lá na tesouraria, eu queria ver, por favor, a relação de dízimo do último ano. Está aqui. Está lá. Então, tem lá alguns nomes que a gente olha e aqui está... Esse irmãozinho deve estar se entendendo com Deus de alguma forma. Ou irmãzinha, no 1% dele, ou 2%, ou 3%,
ou dando para outra coisa, que tem todo o direito também de fazê-lo, é livre nesse aspecto. E é coisa para crente maduro. Eu vou oferecer a Deus algo seguro e com prazer de estar proporcionando à minha igreja poder funcionar. É isto. Mas o máximo que essa igreja pode perguntar a um crente é assim: o irmão está sendo fiel com aquilo que prometeu a Deus? Olha a maturidade. Estou. Irmãozinho, faz 3 meses. Irmão perdeu o emprego? Não. Faz 3 meses que não acusa R$1. O irmão está fiel naquilo que prometeu a Deus. Se tiver infiel, a igreja tem que cuidar como um pecado qualquer de infidelidade a Deus, e a igreja tem que entrar num processo de cuidar disso, claro. Mas se a pessoa diz, estou fiel, sim, olhando para os olhos do pastor, então está. Acabou. Coisa de crente que é para ser maduro. Então, cuide disso com Deus. E ainda tem mais. Pastor, pois eu não quero me identificar quando dou o meu dízimo. Minha contribuição. Não quero me identificar. Quero que ninguém veja, nem o senhor. Veja. Respeitamos sua vontade, pode colocar aí dentro do envelope, indefinido, sem se identificar, do jeito que você quiser. E num dia que o pastor chegar e lhe perguntar, o irmão está fiel com o que prometeu a Deus, responda, estou. Tudo bem. Agora, responde estou e estando. Eu quero encerrar. Então, dois tipos básicos de contribuição. Regular, proporcional ao ganho de cada um, que eu sugeriria no mínimo 10%, mas você resolve. E segundo, contribuição esporádica, ou seja, ofertas. Importante, contribuir com dízimos e ofertas nós não consideramos opcional, mas um dever. É por isso que nós exigimos do membro da igreja um compromisso de ter entendido como funciona este assunto no Velho Testamento, no Novo Testamento, como é que essa igreja interpreta tudo e como é que essa igreja se posiciona. E diz, não é uma opção, é uma obrigação. O quê? O quê? Contribuir financeiramente com uma proporção que você combinou com Deus para sustentar a igreja da qual você está passando a ser membro. É simples. É muito simples, não é nada misterioso, se a coisa que só o pastor e a diretoria financeira conhecem. Não. É o que eu estou dizendo. Agora, então, é obrigação do membro desta igreja? É. O crente que não está contribuindo conforme prometeu a Deus está falhando? Está. Está passível de disciplina? Está. Honra a igreja? Não. Abrilhanta esta igreja? Não. Como não abrilhanta esta igreja um crente que anda mentindo por aí, que anda sendo desonesto, que anda sendo impuro por aí, e muitos outros tipos de procedimentos que desonram a igreja. E pelas quais cada crente, começando com o pastor, está passível de disciplina. E tem a obrigação de prestar contas à igreja, que é o grupo a qual ele pertence. O membro, o crente, que é membro da igreja. Então não é um assunto diferente. Não é um assunto mais sensível do que os outros. Ei, dízimo aqui é um negócio delicadíssimo. Não, é isso que eu estou dizendo. E, inclusive, a palavra dízimo, nem gosto muito de usar, eu uso porque todo mundo já entende o que é. Mas, a rigor, é entre aspas. Porque dízimo quer dizer 10%. Então, quando eu digo que você tem que dar o dízimo, eu estou dizendo, eu estou desfazendo o que eu disse, que é a critério seu, o percentual. Quando eu falo dízimo, é uma maneira de dizer... toda vez não tem que dizer a contribuição proporcional, mensal, que você combinou com Deus. Eu não vou dizer toda vez essa frase quilométrica, digo logo dízimo. Mas, a rigor,
Esqueça a obrigatoriedade dos 10%. Além do aspecto de obediência pura e simples, algumas razões pelas quais o crente deve dar o dízimo e ofertas. Única fonte de recursos da igreja. Nenhuma organização funciona sem igreja. Mostra confiança em Deus, em termos de bênçãos da parte de Deus. Eu quero encerrar com duas passagens. Malaquias 3:10. Inclusive é uma passagem forte, em que pastores usam para falar de quem não dá o chamado dízimo. Eu não uso. Malaquias capítulo 3. Eu quero ler o versículo 10, mas vamos ver o 8 e o 9. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Aqui é o próprio Deus falando, né? Através do profeta. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Deus se queixando dos judeus, na época da lei de Moisés. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então é uma passagem dura, em que ele chama de ladrão o judeu que não estava dando o dízimo conforme a lei de Moisés mandava. Então esta parte da passagem não se aplica literalmente a hoje. Mas quem está falhando com Deus naquilo que prometeu a Deus, leve muito a sério a maneira como Deus se dirige aqui àqueles judeus que não estavam dando dízimo conforme eram para dar, a maneira como Deus amargamente se queixou deles. E, especialmente, por causa do versículo 10 que eu citei, para mostrar como Deus diz, me provem, confiem em mim, dê o dízimo de vocês, na época da lei, dê e veja como eu vou dar bênção sem medidas para vocês. Eu vou ter que ser muito breve aqui, porque na época do Velho Testamento, as bênçãos de Deus, como a recompensa à obediência, elas eram diretamente materiais, ligadas com coisas desta vida, saúde, prosperidade aqui, paz na terra contra inimigos, uma maneira de tratar mais infantil, prometendo coisas daqui, que os tais chamados pastores da prosperidade fazem hoje. Dê o dízimo, e o seu Mercedes breve vai brilhar na sua garagem, charlatão. Aí puxa passagens do Velho Testamento, Deus prometendo bênçãos materiais, como é que é charlatão? Porque são passagens que não se aplicam hoje. As bênçãos que Deus promete hoje para quem é fiel são de origem espiritual, não mais material, de saúde ou coisa assim. Pelo menos nem de perto naquela proporção. E eu quero encerrar, que eu disse que eram duas. A última é esta aqui, que é a passagem que chega mais perto do que existe no Novo Testamento quanto a promessas que Deus faz de recompensa para aqueles que são fiéis nessas coisas de contribuir financeiramente com o trabalho de Deus. Vamos lá e encerramos. 2 Coríntios 9, de 8 a 11. Segundo Coríntios 9, de 8 a 11. Lembre-se que o contexto aqui é a contribuição.
Versículo 6. E isto afirma: aquele que semeia pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Aí vem. Deus pode fazer-vos abundar em ouro. Assets. É um nome hoje bem... Assets. Bonito, né? Contas, aplicações financeiras, lucros, rendas, terrenos. Deus pode fazer-vos abundar em coisas daqui e em toda graça. Eu me lembro que na última vez que eu preguei, eu disse assim: ô coisa sem graça. Para muitos, é tão sem graça Deus dizer que vai me fazer abundar em toda graça. Eu quero abundar em dinheiro, meu amigo. É o que funciona nesta vida. É o que me interessa, é que faz meus olhos brilharem, meu coração bater mais forte. É grana. E o poder que a grana traz, os negócios, para mandar em gente. Isso é que me deixa realmente animado para lutar nesta vida. E não é isso que Deus me promete, não. Se eu for financeiramente fiel, não. É só graça. Esse só está numa ironia tão grande. Porque esse só é deste tamanho. A graça de Deus é muito maior do que a vida, do que tudo que você pode imaginar. A graça tem uma forma espetacular de Deus recompensar com graça. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez. De novo, nova decepção. Superabundez de dinheiro, não, de boas obras. Então Deus lhe promete riqueza. Evangelho é prosperidade? Pode até ser, mas é prosperidade de graça, prosperidade de boas obras. Você quer ficar rico? Riqueza de boas obras. Riqueza da graça de Deus. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira. Aqui é o lugar mais perto em que Paulo não deixou claro que era espiritual. Pode haver algo de material aqui, mas dentro de um contexto tão espiritual que eu próprio desconsidero. E prefiro achar que Deus não promete absolutamente nada em termos materiais, de saúde, de paz externa, não paz no coração, claro, de paz, de segurança nas ruas. Deus não promete coisa nenhuma disto para aquele que Ele é fiel. Inclusive nas coisas financeiras. Não promete. Aliás, quer falar de promessa? Todo que quiser ser fiel vai ser perseguido. Está atrás de promessa do Novo Testamento? Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome o seu carrão, sua cruz, e siga-me. Quer promessa? É isso aí. Coisa para gente madura. Encerrando. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, e também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Mais um item que Deus promete multiplicar: suas obras de justiça, sua retidão, sua maneira de ser, seu caráter, seu padrão de comportamento moral nesta vida, sua palavra, o que vale, seus compromissos, seus negócios, sua maneira de lidar com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com o vizinho, com o inimigo, se você os tem. Tudo isso está envolvido nesta promessa. Deus vai lhe enriquecer em termos de procedimento, comportamento realmente cristão. Quer ser rico disto? É uma maravilha.
enriquecendo-vos em tudo, olha a palavra mesmo, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Que Deus nos ajude a entender estas coisas. Desculpe, passei 20 minutos o tempo que eu gostaria, mas é difícil falar um assunto tão importante e não tão muito fácil de explicar. É apenas uma hora que eu gostaria de ter ficado. Mas Deus use o que foi dito aqui para a glória dele, como encerramos lendo. Que toda a sua fidelidade a Deus em todas as áreas, especialmente naquilo que apontamos hoje, que é a parte financeira, que em tudo sejam tributadas glórias a Deus, e você cada vez mais rico, e rico, e rico, da graça de Deus, de boas obras, e de um comportamento perfeito, como foi o de Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos dirija em tudo que foi dito aqui, e produza frutos proporcionais ao que Ele quer. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.